Irmãos, abra sua Bíblia primeiro lá no Salmo 85. Hoje nós estamos iniciando. Pode pôr o slide 1 para nós, por favor? Gente, eu estou chique hoje. Fiz até slide para a gente poder aprender sobre o jejum. Nós vamos estudar um pouco sobre o jejum. Vou explicar como a gente faz o jejum de Daniel. E nós vamos iniciar a nossa consagração apresentando ao Senhor os nossos propósitos, pelos quais estaremos orando durante esses 10 dias. O nosso jejum está baseado na parte A do versículo 4 do Salmo 85, que diz assim: restaura-nos mais uma vez, ó Deus, nosso Salvador. Aleluia. Irmãos, restaurar é refazer, é trazer a forma original. Vai ficar tudo novo de novo. Glória a Deus. E só tem uma pessoa que tem o poder de restaurar uma obra no seu original. É o Criador, o nosso Deus. Existem áreas na nossa vida que precisam da restauração. Existem áreas na sua vida, situações que você está enfrentando, que você precisa que o Senhor reestabeleça a ordem, que tudo volte à ordem para a glória do nome dele. Então vamos lá, irmãos. Primeira coisa, antes da gente começar ali os slides, Deus nos deu recursos. Preste atenção nisso aqui. Nós estávamos afastados de Deus, mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Deus teve misericórdia de nós e nos amou de tal maneira que Ele veio atrás de nós, em Cristo Jesus, reconciliando-nos com Ele mesmo, abrindo um caminho de volta. E só que a gente precisa lembrar, irmãos, que nós estávamos mortos, mas Cristo Jesus nos deu vida. Aleluia! A obra redentora de Jesus trouxe ressurreição e vida para nós que estávamos mortos. Então Deus nos deu recursos vindos dele mesmo. O nosso maior recurso é Jesus. Aleluia! Nós somos salvos por causa da obra redentora de Jesus. Nós não tínhamos condições de nós nos salvarmos, mas Deus providenciou o recurso para a nossa salvação. Vou dar um exemplo aqui para você entender. Quem já leu lá a história do Abraão e do Isaac, quando o Senhor mandou Abraão sacrificar o filho? Quem já leu? Não vale ter visto a novela não, viu, irmãos? Tem que ler na Bíblia. Novela não vale não, tem que ler na Bíblia. O Senhor pediu aquele menino em sacrifício, e Abraão levou, amarrou no altar, e quando ele foi sacrificar, antes de sacrificar, Isaac perguntou: aqui está a lenha, aqui está o cutelo, onde está o cordeiro? E aí Abraão falou algo maravilhoso, uma frase profética: Deus proverá, meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Então Deus providenciou o recurso que nós precisávamos, que é a salvação em Cristo Jesus, ok? Na salvação que nós temos em Cristo Jesus, o Senhor Jesus nos disponibilizou recursos espirituais. Irmãos, olha bem para mim aqui que eu preciso te contar uma coisa. Você é enriquecido em Cristo Jesus. Só que este enriquecer aqui, irmãos, não é ouro nem prata, mas são todos os recursos que você precisa para viver. Jesus já te deu. Oh, aleluia! Ele já te deu. Irmãos, hoje é culto de renovação, é culto de dar glória, é culto de dar aleluia. Você precisa lembrar dos recursos espirituais que você tem. E o primeiro recurso que Jesus nos deu foi o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não
teríamos o novo nascimento, sem o Espírito Santo nós não entenderíamos a Bíblia, sem o Espírito Santo nós não teríamos dons, nós não teríamos a mente renovada. Então o recurso espiritual para nós nos tornarmos espirituais, Jesus já nos deu, que é o Espírito Santo. Mas Jesus nos deu outro recurso espiritual, que é a sua palavra. A palavra do Senhor é a verdade, ela é escudo, ela é arma de ataque e arma de defesa. Então, nós estamos vendo que em Cristo Jesus nós temos recursos espirituais para vivermos uma vida abençoada. Deus nos deu também armas espirituais. Paulo vai falar disso lá na carta aos Coríntios. As armas da nossa milícia não são carnais, elas são espirituais e poderosas em Deus. Então nós temos recursos espirituais, temos armas espirituais e temos disciplinas espirituais. Pode pôr o primeiro slide aí. Disciplina espiritual. Irmãos, quando a gente fala de disciplina, a primeira coisa que a gente lembra é de uma vara, né? Ou de um chinelo para corrigir a criança. Mas não. Disciplina é matéria. Sabe quando você vai para a escola? Não tem a disciplina da matemática, a disciplina do português. Disciplinas, aulas. Mas a disciplina também é gerar ou criar novos hábitos. Se você for olhar no dicionário, disciplina, ela existe. Por exemplo, você é indisciplinado para comer. Aí você tem que aprender a reeducação alimentar. Se disciplinar para correr. Você é preguiçoso, não gosta de andar, não gosta de correr, não gosta de fazer atividade física. Vai ter problema de saúde. Então você precisa se disciplinar, criar um novo hábito. Deus nos deu disciplinas espirituais, que são meios pelos quais recebemos a graça de Deus. As disciplinas são atitudes práticas através das quais nos colocamos diante de Deus para Ele nos transformar. Preste atenção aqui, porque às vezes a gente pensa que a disciplina é algo que Deus me dá. Não. A disciplina é um recurso que Deus me dá para eu ir e aprender, ser moldado e viver a bênção que Deus tem para mim. Os irmãos entenderam? A disciplina está ali. Mas quem é que vai exercer a atividade disciplinar? Somos nós. São recursos que Deus nos dá para que a gente viva as bênçãos e a graça da salvação. Vai ficar mais fácil quando eu te mostrar aqui. Há um conjunto de disciplinas espirituais. Tem um livro que eu indico, é um livro antigo, que se chama Celebração da Disciplina. Eu indico para todo mundo. Vale a pena, o crente precisa ler. Quais são as disciplinas espirituais? Que faz parte dos recursos que Deus nos deu, são meios da graça pelos quais nós alcançamos a graça de Deus. É a leitura da Bíblia, a oração, a meditação, solitude. Solitude, irmãos, é o hábito que a gente tem de se retirar para ficar tranquilo, pensando em Deus, meditando na sua palavra. Então, e aí dentro das disciplinas espirituais está o jejum, a caridade, confissão, a adoração, comunhão, culto público e serviço. Irmãos, isso aqui é novidade para os irmãos? Não, isso tudo a gente aprende na escola bíblica dominical, a gente aprende no discipulado. São práticas que o cristão tem. O crente lê a Bíblia? Lê. Crente ora? Ora. Crente jejua. Crente precisa meditar na palavra de Deus? Precisa, mas eu percebo que essa não é uma prática comum. Mas nós precisamos
exercer essa prática. Os pastores estão fazendo o discipulado, e o livro que nós estamos estudando agora se chama A Mente de Cristo, que é pensar como Cristo. E é o exercício da meditação, do pensamento voltado para o Senhor, pensando nas coisas que são do alto. Então, a meditação faz parte da vida do crente. Caridade, irmãos, é aquilo que Jesus fala lá em Mateus 6, o dar esmolas, é o ajudar o próximo, ajudar aquele que tem necessidade. Confissão, todo mundo aqui confessa? Aqui tem uma outra coisa que é importante. Cada disciplina dessa aqui, irmãos, valia um estudo. Mas o confessar é uma prática que às vezes a gente não faz. A gente às vezes vai orar e fala assim: perdoa os meus pecados. Amém. Irmãos, a Bíblia nos orienta a confessar, porque quando nós falamos, isso é terapêutico. E ao invés, às vezes a gente vai no profissional que cuida das emoções e fala, mas não dobra o joelho lá no quarto e confessa. E às vezes a gente vai ficando doente por causa disso, né? Mas a confissão é uma disciplina espiritual. A adoração, irmãos, não é cantar não, tá? A adoração é o reconhecimento de quem Deus é, e a gente expressa isso em palavras. É uma disciplina espiritual. Comunhão é ter comunhão uns com os outros. Culto público faz parte da vida do crente. Crente que não vai no culto, ele não recebe a bênção, ele não exercita a comunhão, ele não é caridoso, ele não compartilha com os outros. Então, e vir ao culto é uma disciplina espiritual importante. E o serviço, o que é o serviço? É a gente trabalhar para o Senhor, fazendo o evangelismo, fazendo a ação social, fazendo 1001 coisas que a palavra de Deus nos ensina a fazer. Ok? Então os irmãos entenderam as disciplinas espirituais? E hoje nós vamos falar sobre o jejum. O jejum é uma disciplina espiritual, uma prática que vai nos educar, ensinar, nos colocar em ordem. E aí aqui eu preciso abrir um parênteses para os irmãos prestarem atenção. As disciplinas espirituais não funcionam separadas uma da outra. E aqui já vai o primeiro ensino. O jejum, que é o se abster de alimentos, é não comer. Isso aqui é jejum. Você já fez jejum para exames clínicos, né? Mas o jejum bíblico, o jejum do crente, ele tem que ser acompanhado das demais disciplinas espirituais. Jejuar sem ler a Bíblia, e orar é dieta. Então preste atenção, as disciplinas espirituais não funcionam separadas. E aí aqui, irmãos, isso daria para a gente ter uma outra aula muito importante. Tem gente que não lê a Bíblia e ora e acha que está certo. Meu irmão, ler a Bíblia é ouvir Deus falar com a gente. Não tem como orar sem ler a Bíblia. São palavras soltas, sem o sustento da palavra de Deus. Então guarda isso no seu coração, porque é muito importante. As disciplinas espirituais, elas se acompanham, uma segue a outra, elas não funcionam dissociadas uma da outra. Agora abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 6, do versículo 16 ao versículo 18. É o capítulo onde Jesus vai ensinar a vida no secreto. Irmãos, como esse capítulo é lindo, como ele é importante para a nossa vida. O orar no secreto, o jejuar no secreto e a vida piedosa ou a caridade que é feita no secreto. Vamos ler lá? Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto,
a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo que verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que te vê no secreto. E o seu pai que vê no secreto te recompensará. Aleluia! Irmãos, então, primeiro ensino a respeito do jejum. Ele é uma disciplina espiritual. Segundo ensino, ele é no secreto. Ele é no secreto. O que é isso? Por favor, não saia pregando. Eu jejuei 40 dias e 40 noites para poder vir aqui pregar. Tá, e aí? Jesus ensina a maneira certa. Quando você for orar, entra no quarto, fecha a porta e fala em secreto. Quando você for jejuar, não sai acabado, mostrando para todo mundo que você está abatido porque você está jejuando. Não, o seu jejum é algo particular entre você e o seu Deus. Aleluia, irmão, presta atenção, o jejum é um segredo entre nós e o Senhor. Um segredo assim, você não precisa sair contando para todo mundo, porque o seu pai em secreto, ele sabe que você está se disciplinando, que você está se humilhando, que você está se abstendo de algo por causa dele. Faça isso no secreto. Amém? O jejum, para ser um jejum bíblico, ele tem que ser atrelado com a fé. Ele tem que estar respaldado pela palavra de Deus. E ele tem que ter propósito em Deus. Jejum não é uma prática que eu levanto e vou jejuar. Não, irmão. Você pensa, planeja, estabelece um propósito e você faz isso pela fé. Tem gente que faz jejum intermitente. Já ouviram falar do jejum intermitente? Jejum intermitente é uma disciplina espiritual? Não. É uma prática de dieta. Mas o jejum bíblico, ele tem que ser acompanhado pela fé. Irmãos, o que é a fé? A fé é um dom de Deus. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Então, para jejuar, ou quando você for fazer um jejum espiritual, você tem que ter respaldo bíblico para isso. Você tem que ir lá e pegar um texto. Eu vou jejuar em cima dessa palavra. A Bíblia fala que eu devo jejuar, então eu vou jejuar, vou fazer do jeito que a Bíblia manda, e pela fé algo vai acontecer. Irmão, jejum tem resposta. Jejum tem resposta da parte de Deus, assim como a oração. Então ele tem que ser feito pela fé. Se você que está aqui, você que está nos acompanhando e vai participar dessa convocação comunitária, dessa convocação aqui do Vale da Bênção, de estar jejuando, é porque você crê que Deus vai mudar algo na sua vida. Então tenha fé, não faça isso, vou fazer. Irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. Estabeleça que você, em nome de Jesus, vai entrar num propósito de jejum diante do Senhor, por uma causa específica. Jejum tem que ser feito pela fé. Jejum tem que ter propósito. Eu vou jejuar e tem um motivo. O motivo pelo qual nós vamos jejuar 10 dias. Nós queremos restauração da parte de Deus para a nossa vida, para a nossa história, para a nossa família, para áreas específicas da vida de cada um. Faça isso pela fé. Aliás, abre um parênteses. Você já estabeleceu os propósitos ou os alvos do seu jejum? Nós orientamos que os irmãos trouxessem o formulário, dos alvos que a gente estabeleceu, que você estabeleceu para o ano de 2022, para que você esteja orando sobre isso. Faz parte
da sua conduta cristã e das disciplinas espirituais, você ter propósito, alvos, orar e jejuar em cima deles. Amém, irmãos? Bom, quando a gente fala que o jejum é uma disciplina espiritual e que ele tem que estar atrelado à fé, à palavra de Deus e aos propósitos, está diretamente ligado a 3 disciplinas espirituais específicas, que é a leitura bíblica, a oração e a meditação. Se você lê a Bíblia, então a sua fé está reavivada. Se você ora, Deus fala com você e Ele fala os propósitos que Ele tem para a sua vida. Então, o seu jejum já tem uma base bíblica para ir para frente. Antes da gente continuar, os irmãos já sabem que existem tipos específicos de jejum. Jejum integral, jejum parcial, jejum comunitário, jejum nacional, jejum particular. Todas essas maneiras de jejuar, a Bíblia nos ensina. Você pode ir lá e ler. Na sua Bíblia, provavelmente tem uma chave bíblica lá no final, se você procurar lá a palavra jejum, você vai ver várias referências bíblicas a respeito do jejum. Então, você pode estudar. Hoje nós não vamos falar sobre isso. Mas o jejum também deve ser acompanhado de uma atitude interior e não exterior. O propósito das disciplinas espirituais é a total transformação da pessoa. Irmãos, o jejum atrelado à leitura bíblica e à oração, com fé, propósitos estabelecidos, ele precisa gerar em nós quebrantamento. O que é quebrantamento? É sensibilidade espiritual. Precisa gerar, porque senão não vai haver mudança. Os irmãos, quem aqui já fez o jejum? Deixa eu ver aqui. Quem aqui já teve a experiência do jejum? Irmãos, a gente chora à toa, não chora? Não sei vocês, mas eu choro à toa. Ou então a gente fica hipersensível para chorar, ou hipersensível para ficar nervoso. Não fica? A gente fica meio, né? Não mexe muito comigo, não, que a gente fica meio alterado. Mas o objetivo da disciplina espiritual é trazer transformação. Quando a gente fica nervoso ou fica alterado, a gente lembra que está em jejum, o que a gente faz? A gente vigia. Então, o jejum, ele vai trazer sobre nós uma disciplina para a gente não sair brigando com as pessoas, para a gente lembrar o que a Bíblia fala a respeito de determinadas coisas. Durante o jejum, alguém vai te irritar, e aí sabe o que você vai ter que fazer? Ir lá e pedir perdão. Você vai ter que se humilhar, você vai ter que se submeter àquilo que a palavra de Deus nos manda fazer. Jejum, irmãos, ele tem que ter uma atitude interior de submissão e obediência. Senão, é só dieta. O jejum, como disciplina espiritual, ele tem o objetivo de trazer transformação. Ô irmãos, e traz, né? Pastora Rosinha, traz ou não traz? Traz, irmãos. E aí vem essa transformação está atrelada a 3 disciplinas espirituais, que é a caridade, a confissão e a adoração. Irmãos, quando a gente vai jejuar, a gente vai ver às vezes que o nosso coração é meio cabeludo, né? E ele precisa ser barbeado, precisa ser depilado, precisa ser limpo. Nós vamos lembrar de coisas que nos machucam ou que nos machucaram. É nessa hora que a gente tem que entrar no quarto, fechar a porta e confessar ao Senhor. Senhor, eu lembrei da dor que alguém me causou. Eu lembrei, Senhor, que eu fiz isso e eu não pedi perdão. E aí
essa disciplina espiritual vai fazer você se lembrar do que a Bíblia diz a respeito deste assunto, e você vai precisar ir lá e obedecer o que o Senhor manda você fazer nessa situação. Os irmãos entenderam isso? Então se prepare, porque período de jejum é período de conserto. Viu? Guarda bem isso, período de jejum é período de conserto. A outra coisa é, o verdadeiro jejum que o Senhor quer que a gente faça é que haja coerência entre a fé, o discurso e a prática. Irmãos, isso aí, quando você lê lá os profetas, quando o Senhor exorta Israel e fala assim, de que adianta vocês vestirem pano de saco, fazerem o jejum, mas você vê o pobre e o necessitado passando fome e não faz nada, você vê a impiedade e a injustiça e não faz nada, você ouve a minha palavra e não faz nada. O que o Senhor nos convoca a fazer quando nós estamos em jejum é nos chamar para uma coerência entre a fé que nós temos na palavra de Deus, a fé que nós dizemos para as pessoas que nós professamos e a prática. Irmãos, isso aqui daria para a gente fazer um grande estudo, mas período de jejum, o Senhor vai nos confrontar para ver se nós realmente cremos e se nós realmente praticamos aquilo que cremos. Os irmãos entenderam isso? Então, jejum é para isso. E essa afirmativa, ela tem respaldo na disciplina espiritual da comunhão, do culto público e do serviço. E ó, irmãos, eu oro, eu vou orar e vou falar com o Senhor para falar com você. E para falar comigo também. Porque a gente fala que é crente, mas só vem aqui, senta, assiste o culto e vai embora. A gente fala que é crente, vem aqui, assiste o culto ou assiste uma live, mas não perdoa, não reconcilia, não ajuda, não fala de Jesus. Meu irmão, é tempo de nós sermos coerentes com a fé que nós pregamos, com o Cristo que nós temos. Então o jejum, ele vai trazer essas verdades para mim e para você, quando nós praticarmos essa disciplina espiritual de maneira correta. Deixa eu ver aqui. Então vamos lá. Eu fiz uma lista aqui de propósitos do jejum nas Escrituras. Eu vou passar aqui muito rápido, porque depois, se os irmãos quiserem, eu posso passar esse slide. Jejum, ele tem que ter propósito. Eu vou jejuar por isso, vou jejuar por aquilo. Eu tenho que ter um propósito no qual eu vou me debruçar em oração, em busca ao Senhor, e vou me abster de alimentar para que Deus me responda neste propósito que eu estou estabelecendo. Então, alguns dos propósitos do jejum nas Escrituras fortalecer a vida de oração, buscar a orientação de Deus, para expressar tristeza, para buscar proteção ou libertação de alguma situação, como expressão de arrependimento e de retorno a Deus. Também o jejum para humilhar-se diante de Deus, para vencer a tentação e dedicar-se a Deus, para expressar amor e adoração a Deus e por necessidades pessoais. Então tem respaldo bíblico para todo esse assunto aqui, para todos esses propósitos, ok? Depois, se os irmãos quiserem mais informações a respeito dos propósitos, é só me procurar que eu falo. E aí, irmãos, nós vamos cair no que é o jejum de Daniel. Antes de falar sobre o jejum de Daniel, os irmãos entenderam o que vem a ser o jejum como uma disciplina espiritual?
Então você sabe o que é jejuar. Jejuar é deixar de comer, de maneira grosseira falando. Mas não é só deixar de comer ou abster-se de alimento. Essa prática do abster-se de alimento, ele tem que ser acompanhado da fé, da palavra de Deus e de propósitos diante do Senhor. Ok? Você está aqui porque você vai iniciar essa campanha de jejum. Amém? Então a sua fé está viva, você está respaldado pela palavra de Deus e você tem um motivo, um propósito para o jejum. O jejum de Daniel, vou explicar aqui para os irmãos, ele é chamado de jejum parcial. E aí, deixa eu ver que horas são, dá tempo. Abra sua Bíblia, Daniel, capítulo 1, verso 8. Tem uma história a respeito deste profeta, esse homem chamado Daniel. Daniel, homem muito amado, assim ele é chamado nas Escrituras, porque ele se dedicou a buscar ao Senhor. E desde o início da sua história, Daniel se voltou para buscar ao Senhor com jejum e oração. O jejum de Daniel que nós fazemos aqui na comunidade, ele está respaldado aqui no capítulo 1 de Daniel, a partir do versículo 8. Daniel e seus amigos foram levados para a corte da Babilônia, na ocasião em que Jerusalém foi tomada e destruída e todo o povo foi levado para o cativeiro babilônico. Chegando lá, os jovens da família real, os jovens mais instruídos foram levados para a corte da Babilônia para serem treinados na cultura da Babilônia. E Daniel mais os seus 3 companheiros foram para lá. Então eles eram treinados pelos sábios e pelos magos da Babilônia, e a dieta dele, a comida deles era a comida do rei, era a mesma comida que era servida para o rei. E aí, irmãos, a Bíblia diz que a Babilônia era politeísta, eles adoravam vários deuses. Então, toda comida que ia para o rei, primeiro ela era sacrificada nos templos, às diversas entidades. A colheita era consagrada a alguma entidade, tudo era consagrado a alguma entidade e depois era levado para o rei, porque isso garantia proteção das divindades para o rei. E Daniel, como um bom judeu, ele aprendeu as dietas segundo a lei de Moisés, o que o judeu poderia comer, o que não poderia comer, como deveria preparar ou não preparar. Isso era uma coisa. A segunda coisa, Daniel se lembrou da aliança que ele tinha com Deus. Então ele decidiu não se contaminar. Esta decisão de Daniel e dos seus amigos, irmãos, preste atenção, tem a ver com a aliança que ele tinha com Deus. Eu sirvo ao Senhor Jeová. Eu não vou me assentar na mesa do rei e comer as iguarias oferecidas a outras entidades. E aí, a partir do versículo 8, o texto fala o seguinte: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei. Se o meu senhor que determinou a comida e a bebida de vocês, se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Então Daniel disse ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado para cuidar deles: peço-lhe que façam uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber.
Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida do rei. Assim o encarregado tirou a comida especial e o vinho que tinha sido designado, e em lugar disso lhe deu vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de sonho e visão. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir ao rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais se exigia sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios que todos os magos e encantadores do seu reino. Aleluia! Irmãos, a experiência de Daniel e os seus amigos na corte da Babilônia, ela é muito sobrenatural. Muito sobrenatural. E aqueles jovens passaram por tudo o que eles passaram, porque eles se firmaram na palavra de Deus. Eles se apegaram às disciplinas espirituais, que era a leitura da lei e a oração e o jejum. Aqui neste texto fala que eles tiraram 10 dias de experiência. Depois você vai ler no capítulo 10, Daniel jejuou 21 dias, porque ele queria que Deus falasse com ele. Então, e aí é muito legal o capítulo 10, porque vem um anjo e traz a resposta para Daniel. O jejum faz parte da vida do crente. O jejum é um novo hábito que Deus quer trazer para mim e para você, para que nós nos disciplinemos e alcancemos graça. Não é que a gente vai alcançar graça a favor de Deus porque a gente jejuou, não, mas é porque esta prática vai nos tornar crentes mais disciplinados. Amém, irmãos? E aí, voltando lá para o slide, o jejum de Daniel, este 10 dias, ele é um jejum com o objetivo de consagração. E aqui eu preciso chamar a sua atenção. Durante esses 10 dias, em que você vai se abster de toda proteína animal, jejum de Daniel é um jejum vegetariano, vamos colocar assim, onde você vai separar 10 dias e você vai abrir mão dos manjares, você vai abrir mão da proteína animal e você vai se resignar a comer vegetais, legumes, verduras, frutas, grãos. Eu expliquei para o pastor Armando, durante 10 dias você vai comer tudo que brota da terra, ok? O que tem pé, nada e voa, você não come. Entendeu? Deu para entender? Você vai comer legumes, verduras, vegetais, grãos, frutas. Essa é um jejum que a gente chama de jejum parcial. Você vai se alimentar, vai beber água, mas você vai se abster de toda proteína animal. Mas neste período você vai separar tempo. Você vai se separar. Presta atenção, irmão. Vou falar um negócio aqui e eu sei que você vai me entender. Adianta você fazer o jejum e ir lá para o Netflix assistir um filme esquisito? É coerente? Não. Adianta você fazer jejum e ter a boca porca? Boca suja? Boca suja é coisa que a mãe da gente fala com a gente, né? Adianta você fazer o jejum e ser intolerante, ser grosseiro, ser iracundo dentro de casa?
Aliás, ser grosseiro, iracundo e etc. não é coisa que nem se nomeia entre nós, né, irmãos? Graças a Deus, né? Todo mundo aqui é cheio do Espírito Santo, tem domínio próprio. Então, é um período que nós somos chamados à coerência. E aí você vai separar tempo para orar, você vai separar tempo para ler a Bíblia, você vai separar tempo para se dedicar ao Senhor durante esses 10 dias. E lembrando que o nosso jejum, ele tem o objetivo, ele tem o respaldo bíblico do Salmo 85. Restaura-nos, Senhor nosso Deus. Restaura-nos. Mais uma vez, restaura-nos. Irmãos, hoje o culto era de estudo, para a gente entender o que é jejum. E entender o que é jejum de Daniel. Você aceita o desafio? Você aceita a proposta? Então eu quero convidar você a ficar de pé. Nós fizemos alguns folhetos, está ali atrás, com toda a explicação a respeito do jejum. Você pode pegar ali. Eu quero encorajar você a pegar, se você trouxe, os seus propósitos do jejum. E nós vamos apresentar ao Senhor. Vou pedir o pastor Paulo, o pastor Luiz para vir aqui nos ajudar, nós vamos orar. Meu irmão, você vai enfrentar resistência. Satanás não fica feliz quando o crente vai jejuar, não. Então é tempo de vigiar, é tempo de orar, é tempo de prestar atenção. Não se desvie do propósito. Não se desvie do propósito, fica firme. Fica firme, eu quero te encorajar, irmão, vale a pena. Não, aliás, nem vale a pena não. Eu não gosto muito dessa expressão não. Com Jesus, tudo é maravilhoso. Para Jesus, irmãos, vale tudo. E consagrar para que Deus nos abençoe, preste atenção, né? Então, você que está aqui, você que está em casa, pega seu propósito. Se você não fez, estabelece aí na sua mente. Escreva. Eu quero encorajar você a escrever. Senhor, eu estou jejuando por causa disso, disso e disso. Aí toda hora que você for orar, você pega a sua lista. Senhor, eu estou jejuando e buscando ao Senhor por causa disso, disso e disso. Persevera na oração. Não deixa de falar todo dia. Senhor, eu estou orando por essa causa. Por essa causa eu me coloco de joelhos diante do Senhor. Então você que está aqui pode começar a orar. O pastor Paulo pode vir, ele vai estar nos conduzindo aqui em oração. Depois o pastor Luiz, orando por nós, orando por você que está nos acompanhando e que está entrando nessa campanha. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas, grandes coisas. O profeta Daniel, ele escreveu assim: o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Aleluia!